A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, bom dia para você ligado aqui na Rádio Cultura Regional e no Portal RC1. Começa agora o Informe-se Bem e o assunto de hoje, desta segunda-feira, dia 16 de janeiro, é saúde. Vamos falar sobre o aumento nos casos de miopia em crianças. Você sabe o motivo? Durante a pandemia, o distanciamento social obrigou as crianças a passarem quase todo o tempo dentro de casa. E isso colaborou com o aumento da exposição delas às telas de celulares e também computadores. Por isso, o aumento no caso de miopia. Quem fala sobre esse assunto é a enfermeira Lúcia Lucato. Olá, prazer estar falando com você no programa Informe-se Bem, você que é ouvinte ou telespectador da RC1. O assunto que eu vou falar hoje, eu vou responder essa pergunta. É verdade que o uso excessivo de telas pode causar miopia nas crianças? Eu acredito que esse assunto é muito interessante e é nada mais importante para a gente do que a saúde dos pequenos. Então, a gente está aqui hoje para esclarecer esse fato. Eu vou te dar dados baseados em estudos onde eu tive assim o primeiro contato com esse assunto através de um médico da Unicamp, onde ele disse que havia as pesquisas de outros países, foi uma publicação, principalmente o Japão, que aponta o grande número de miopias em crianças e eles atribuem isso ao uso de telas, de celulares, TV e tablets. E eles têm estudo mostrando que a estatística era uma coisa até então. A Organização Mundial da Saúde criou até diretrizes falando a quantidade de horas que poderia ser permitido de uso, né, de telas para as crianças. E a gente sabe assim, que, segundo o Conselho de Oftalmologia, CBO, um estudo mostra que 20% das crianças na idade escolar têm problema de visão. Só que eles têm um estudo comparativo que antes esse número era 12%. E eles acham que esse grande aumento em curto espaço de tempo é devido ao uso de telas de celulares, tablets e TV. Mas por que isso daí acontece? Eles falam, nesses estudos, que o olho da criança está em desenvolvimento e o fato de ficar focado num quadradinho pequenininho, força demais os músculos dos olhos e fazem com que o músculo dos olhos não relaxe. E esses músculos vão causando, na verdade, essa alteração no globo ocular que vai levar à miopia. Então, a gente tem que pensar que a tecnologia, ela veio, ajuda e veio para o bem. Então, cabe aí aos cuidadores, pais, avós, disciplinadores, a estabelecer, né, um conceito legal entre tecnologia, crianças brincando com isso, crianças estudando através desses meios e a saúde. Como eu disse, a gente pensa assim que tudo isso veio para ficar. Não vai existir um dia que não existirá nada disso. Eu acredito que se a gente não se disciplinar em uso, a gente vai ser atropelado por isso. Então, eu acho assim que tudo isso que eu estou falando, eu gostaria que nem fosse verdade, mas é. Então, o uso excessivo pode causar assim miopia em crianças. E a gente vai vendo assim, como eu vou perceber que aquela criança está com algum problema? Primeira coisa é a gente deve levar ao oftalmologista, porque às vezes a criança tem tanto desinteresse escolar, é porque ela não enxerga, não é? Ela não enxerga direito, ela não consegue acompanhar a classe. E às vezes pode ser até diagnosticado como outras doenças tão comuns como o TDAH, mas às vezes é só a falta do óculos. Existem outras coisas que as crianças que têm também problemas de vista, a gente não percebe, né? É difícil admitir, né?
Então, a gente tem que olhar assim: as crianças têm olhos sensíveis, as crianças têm intolerância à luz, falta de interesse pelo ambiente, dores de cabeça, os olhos assim lacrimeja, dificuldade de alfabetização, baixo desempenho na escola, dificuldade de leitura, põe o livro muito perto, ou até mesmo o celular muito pertinho. E aí a gente fala assim, não consegue enxergar porque ele consegue ver tudo muito pequenininho e disforme. Então, o caminho é simples. Embora a gente conhecendo a realidade do nosso país, nós sabemos que poucas pessoas vão ter acesso a um médico oftalmologista, mas isso é importante para fazer o diagnóstico. Agora, uma vez diagnosticada, a gente tem que pensar que miopia, ela não vai reverter, você é uma deformidade, uma deformação no globo ocular. Você vai ter que usar óculos e lentes corretivas para dar para essa criança qualidade de vida. Muito importante que isso é um outro processo, como as crianças vão usar o óculos, como vão se adaptar os pais a essa realidade da criança usando o óculos, mas a gente tem que ter assim um caminho lá na frente. Como eu resolvo isso agora que eu posso fazer prevenção? Eu acho que se a gente pensar um pouquinho, você que está me ouvindo, as crianças deveriam, e elas estão pedindo isso, e estão precisando, brincar como você brincou lá no passado. A maior parte das brincadeiras era ao ar livre, era de correr, de pular, mãe da rua, peteca, que mais que a gente podia brincar? Esconde-esconde, ir, quando podia, às praças, aos sítios, brincar de uma forma livre junto da mãe natureza. E isso daí vai ter que fazer uma revolução. Pode ser que a gente vai falar uma coisa que você vai dar risada. Nosso filho está precisando de vitamina V, de verde. Então, hoje já tem escolas com um novo conceito, onde as crianças têm atividades ao ar livre, privilegia essas atividades. Então, as crianças fazem a parte de construção, bioconstrução, de moldagem, de criar hortas, de estar interagindo com a natureza, passando um tempo maior ao ar livre e livre não está usando as telas. Então, essa nossa descoberta, que eu não achei legal, que as crianças estão, sim, usando excessivamente o celular, tablet e TV, elas podem ter alterações fisiológicas, que é dentro do olho, e vai acarretar miopia. E eles dizem que tem crianças no Japão com graus altíssimos, altíssimos, que é o último grau que pode ser usado. Então, a gente, olhando assim, o que não deu certo, olhando assim para fora, o que é que eu posso fazer agora para controlar isso e não chegar lá na frente lamentando? Não é uma fake news. Então, se você precisa de informações, aqui onde eu estou, tem até da onde eu tirei essa matéria, ela está falando isso. São médicas oftalmologistas da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E a gente precisa, sim, cada vez mais reconhecer isso como um problema e cada vez mais, como pais, educadores, tutores, achar um jeito. Eu sei que dá mais trabalho, eu sei que a televisão, o tablet, o celular passa a ser uma babá, né? Que o seu filho se distrai e você tem uns minutos de sossego. Mas uma coisa que é certa, se você puder reverter esse quadro quanto antes, melhor. E eu acho que não tem outro jeito do que você dar o exemplo. Então, tenta não ter essa fascinação, essa loucura por passar horas e horas no celular, que a criança também não vai copiar isso como modelo. E isso também a gente está. Todos os assuntos estão intercalados, né? Interligados. Isso cria um hábito. E aí, desse hábito, existe uma recompensa. Então, a gente nem percebe que a gente passa. Se passar 1 hora por dia, aí você imagine 30 horas
por mês. Num ano, a gente vai ficar 365 horas presa a uma telinha de celular. Então, se a gente pensar assim que isso é um novo modelo e muita gente, aquele lado do seu cérebro que eu disse que é acomodado, ele fala: ah, lá na frente vão arrumar um jeito. Mas hoje a gente sabe que não tem correção, depois que já fez essa formação do globo ocular, que está com esse problema que vai levar à miopia, é só através de óculos. Se a gente puder prevenir, fazer alguma coisa agora, eu acho que isso ainda está nas nossas mãos. Então, um grande abraço e gostaria, sim, que essa fosse uma informação que viesse confortar o seu coração e que não fosse trazer nenhum tipo de desespero ou desconforto. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Você viu e ouviu o Informe-se Bem falando hoje sobre o aumento nos casos de miopia durante a pandemia e por conta da exposição prolongada de crianças às telas de computadores, tablets e principalmente os celulares. Eu espero que fique o alerta para você que é pai e mãe. A gente sabe que é difícil diminuir o uso desses equipamentos, mas é uma medida que a gente pode adotar todos os dias. Eu te espero amanhã após o Jornal das 7. Um grande beijo para você, uma excelente semana repleta de realizações e muita saúde. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tchau. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.